No início da questão da manhã de hoje, nós falamos a leitura do capítulo 5, que trabalha sobre a genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus e Filho. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foi criado. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. E chamou o seu nome Sete. Então, nos dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. E viveu Sete, 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Kenã. E viveu Enos depois que gerou a Kenã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Kenã 60 anos e gerou a Maalalel. E viveu Kenã depois que gerou a Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Kenã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. Vamos só aqui, nós temos sacativos na palavra. O que nós temos observado é que nesse trabalho sequencial da abordagem do livro de Gênesis, nós percorremos os capítulos iniciais, percebendo que todos eles nós poderíamos observar uma mensagem sintética que envolve aquele toque indutor para as nossas reflexões. No capítulo 2, nós observamos o posicionamento inicial do homem, ainda que seja ignorante. Já no capítulo 3, nós percebemos um movimento de livre-arbítrio onde a escolha gera aqui o posicionamento equivocado, portanto, gerador daquela sequência original, uma vez que há uma proposta diferenciada na escolha em relação que havia sido traduzido como a diretriz proposta por Deus. No capítulo 4, nós observamos um movimento diferenciado a partir dessa culpa original, onde as oportunidades propõem um redirecionamento. E esse redirecionamento acontece de tal forma que Caim, optando por um posicionamento no lugar. Acabou com bastante. Eu estou achando que eu estou suave, né? Bom, então, Caim já, nessa posição na terra de nós, faz um movimento que é de elaboração de um fruto no filho e não de paz. E o nome é menor. Essa cidade que é a expressão das possibilidades do relacionamento com os seres, como também com as coisas, transformando o ambiente. A partir dessa dinâmica, há uma multiplicação de elementos e da própria relação, ou a genealogia de caminho construída. E vários elementos são estruturados no capítulo 4, definindo toda aquela descendência que culmina em Lameque. Lameque é o componente que estrutura
uma retomada do componente de Caim no plano intuitivo de fixação dos valores segundo o seu ponto de vista. Somente a partir dessa poligonia, na verdade, trabalha a intimidade do seu coração, onde nós observamos a cultura, a fragrância, como também a sombra. A sombra é duas coisas, Ada e Dila. E a partir desse posicionamento interno, que seria a forma como ele elabora o seu sentimento, existe toda uma geração. Uma geração que reflete tanto a sombra, como também aquela sonoridade própria da sutileza da fragrância. A mente, portanto, é uma expressão das possibilidades que são conduzidas de uma forma novamente primitiva. Ele retoma a selvageria, a agressividade e elege, não elege perdão, mas a lei da vingança. Mais uma vez há um afastamento da proposta divina, retomando uma escolha que não seria a mais perfeita. No entanto, uma vez que Adão e Eva, o conhecimento, haviam gerado Caim e Abel. Caim é suficientemente egocêntrico para eliminar propostas que sejam diferenciadas das suas. Elimina toda a expressão de Abel. Se sai do contexto, naturalmente os frutos permanecem, porque nós estamos a todo instante gestando e gerando mais. E surge um novo movimento. 7 é, portanto, para nós, a geração considerada legítima. A geração legítima de Adão. Nós teremos a partir do 7 todas as possibilidades. E todos que chegarem em Noé, depois de Noé, Abraão, Davi e Jesus. Que foi o que nós vimos na semana passada, quando buscamos em Lucas, para perceber a linhagem, né? Então, a linhagem oficial, ou legítima, seria a linhagem messiânica que propõe o homem novo. Nós saímos desse homem que nós observamos aqui, ó. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Definindo que Adão é o nome dado não ao elemento macho, né? Mas macho e fêmea os criou, definindo a estrutura da humanidade. Tá certo? Então, a estrutura da humanidade, o ser humano, macho e fêmea, esse sim recebeu o nome de Adão. Então, quando nós falamos dessa linhagem, dessa genealogia de Adão, nós estamos falando do encaminhamento da humanidade. Mas você acha que essa linhagem fala às coletividades ou fala mais à individualidade que busca a eleição desses valores? Porque nos dias de hoje, não obstante todo o progresso intelectual que existe, a mentalidade vigente ainda parece ser muito forte de lamento, de Caim, uma baba de Caim, como dizia Machado de Assis, ainda paira sobre a nossa cabeça, né? Então, essa linhagem, ela diz mais ao indivíduo que procura, né, são todos chamados e poucos escolhidos, que procura ser escolhido. Você acha que está por aí? Bom, quando nós buscamos estudar e conhecer o sentido dessa linhagem de fé, nós poderíamos dizer que essa linhagem é aquela que propõe a reciclagem de valores. Aquela que propõe a reciclagem de valores no momento de transição da Terra. Então, se nós pensarmos lá atrás, aí
nós teríamos, seria só uma questão histórica? Não é uma proposta histórica. É uma proposta que fala de uma sequência natural que viria a ter na construção desse homem, dessa humanidade. Aqui nós estamos falando de humanidade, é a trajetória da humanidade. Nós vamos viver a dualidade, e Caim vai realmente combater Abel para se impor no contexto, no contexto natural de terra, de planeta Terra. Nessa terra, o que será espaço para uma construção para o homem novo, só a partir do 7. Só a partir do 7. Com Caim, nós não vamos construir a estrutura do mundo de eliminação. Nós ficaríamos presos, fechados nas condições. Então, essa transição para o mundo de eliminação é muito interessante. E aqui, nós observamos, vou até fazer assim só, porque antes de ver o capítulo, porque até o gente não explica isso, não gastamos tempo com isso. Eu vou colocar aqui, nós comentamos semana passada, que eram 10 gerações, é isso? 10 gerações. Então, quais seriam elas? Adão, 7, Enos, Renan. Você pode estar colocando no quadro para as próximas. Jared, Enoque, Nesto, Zelá, ou Matusalém, tá? Em algumas traduções. Lameque, Noé, tá? E Noé, de novo, 3 filhos, certo? Então, já fiz, tá certo? Então aqui, capítulo 5, fala dessa condição, com as propostas de tempo que cada um consumiu. Chama a atenção o tempo de Enoque, 365 dias. Chama a atenção o tempo de Metuselah, que 969, que é o que mais viveu. Chama a atenção o tempo de Lameque de 677 anos, tá? E Noé? Oi? E Noé? Eu esqueci. Noé. Mas a idade de Noé fica esquisita, né? E era da idade de 500 anos. Não fecha, né? Não fecha. Então nós não sabemos se Noé era isso, né? Então aqui nós sabemos de perceber que é a partir de 7 que nós temos a proposta do conceber ou do apontar uma direção, tá? A palavra 7, do ponto de vista hebraico, na escritura, sugeriria conceber ou apontar. Então, apontar. Vou tomar apontar, né? Vamos fazer apontar, define para onde que vai. E nós observamos aqui nessa linhagem nomes que se repetem. O que isso sugeriria para nós? Como? Nomes que se repetem. Uma reciclagem. Reencarnação. Agora, reencarnação. Só quer dizer, genealogia, gerações, saneamento, através de reencarnações. E nós observamos que nessas reencarnações, alguns elementos são, no mínimo, o extremo oposto daquilo que eles foram. Temos uma linhagem diferenciada. Tá? Vamos pegar o Lameque, tá? Mesmo que seja salvo, só que a gente observar. Esse Lameque aqui é completamente diferente do Lameque da linhagem de Caim. Enquanto esse foi uma expressão da teologia, da imposição por si só, o Lameque da linhagem de Sete é, eu vou falar assim, total mesmo, né? A divisória para um momento novo, do 777, do tempo
dessa proposta libertadora através desse movimento setenário. Esse movimento setenário, onde a América fala assim, chega, gente. Nós já sofremos demais. Nós já vivemos tudo aquilo que foi proposto anteriormente com o suor do corpo para obter o nosso alimento. Nós já vivemos uma série de propostas que eram frutos do nosso equívoco com Deus. Que nós vamos negar que nós temos uma condição. Então chegou a hora da mudança. E ele representa alguém que acredita, tem fé e tem esperança. É tanto que ele escolhe o nome do filho dele, como é o nome do filho? Noé. O que significa Noé? É novo. Então chega, né? Chega. Vamos dar uma descansada desse negócio, vamos melhorar a situação, vamos acreditar que agora nós vamos viver só em função da sobrevivência. Nós podemos viver de uma forma diferente. Então, a partir de Noé, surge um marco do clima, da dificuldade da relação do homem com o meio ambiente. A terra de nós, tá? Aquela terra inóspita, aquela terra que não oferecia o fruto, que tinha que ser trabalhada para arrancar dessa terra algo que desse sustentação. Então, a sobrevivência sai desse componente e nós passamos para uma nova etapa na figura de Noé. São anexos totalmente distintos. Então aqui nós observamos, versão no final, versão no final, mas anexos aqui retrata para nós onde chegaremos ou para onde estamos, aonde a nossa energia está nos levando, tá? Em termos de se apontar o movimento, aonde, tá? E o onde definido em Noé. Repouso. Essa é a nossa meta. Repouso. Qual é a meta futura? Sair de uma posição de repouso para um campo operacional em Abraão. O grande patriarca, que define uma mudança na relação com Deus, de total entrega. E aqui sim começa uma história muito nítida de relação. E daqui nós temos uma série renovada de conquistas. Conquistas essas, geradoras também do filho, para que o filho do homem se manifestasse. Então, assim, até aqui, nós estamos trabalhando toda a construção do filho de mulher, né? Nós estamos no filho de mulher, trabalhando via reencarnações, uma série de componentes indispensáveis, sem os quais nós não conseguimos mudanças efetivas. Ainda que retratemos no físico ou no nome, e aqui o nome fica simbolicamente trabalhando a estrutura do indivíduo, existe uma mudança. E Enoque, que foi comentado na semana passada, é outra expressão. Como se chamava o filho de Caim? Enoque também. Então nós temos um Enoque que ainda reflete as primeiras possibilidades de concretização de Caim, as primeiras, tá? As primeiras, naquela cidade, que foi edificada e recebeu seu nome. Será que as construções de Caim foram ajudadas? Um esboço, né? Uma sementeira ali, muito pouco elaborada, e dentro de um plano extremamente fechado, nos seus padrões de egocentrismo. Já a proposta de Enoque é uma proposta de alguém que já conseguiu o quê? Agradar a Deus. E foi trasladado para que não fosse a morte. Então nós observamos uma reação também totalmente diferente da relação que nós observamos aqui.
A princípio nós vamos ver, como é que nós vamos saber, né? Por quê? Porque a gente fala assim, qual é o nosso que foi, né? Qual é o nosso que foi? Não é? Fica aí essa questão, bem no nosso ritmo. E nós podemos dizer que existe um sentido, né? Nessa questão. Porque aquilo que nós fomos ontem é vindo para o que teremos amanhã. É vindo para o que teremos amanhã. E o processo de mudança é que caracteriza a lei de evolução. Sem essa dinâmica, nós não teríamos a menor chance de trabalhar estruturações novas e percebermos que a cidade que nós edificamos é essa cidade no nosso plano íntimo. Sem errar no Brasil, não poderíamos caminhar sem medo. Nós podemos dizer o seguinte: alguns erram menos pelo fato de serem mais hóspedes às propostas. Aqueles que não têm um padrão de maior resistência, naturalmente optam por errar mais. Optam por errar mais. Então nós podemos dizer, e a evolução em linha reta? Ela existe ou não existe? Aí tem um outro desafio e uma discussão. E em linha reta o indivíduo não está sujeito ao erro, ele acertou sempre. Então nós podemos dizer que ele acertou sempre ou ele teve uma trajetória menos árdua. Tá? Menos árdua, com menos reciclagem de processo. Por quê? Quem é Caim? Quem é Caim? A serpente, não é? A serpente que reencarna, não é isso? E ela reencarna com um padrão de conhecimento enorme. Já com uma definição de ser o quê? Filho da mentira, né? Tem que culpar o diabo, né? Tem que culpar a mentira. Então, quer dizer, essa mentira que nada mais é do que uma tentativa de trabalhar em linhas que não são as linhas da proposta da verdade. Então, a serpente reencarna e é Caim. E aí nós poderíamos dizer o seguinte: Abel foi do plano espiritual. Será que Abel reencarna? Acredito sim. E quem que é Abel? Então, os padrões de Abel se manifestam em 7. Tá certo? Ou será que se manifestam em Eno? E é aquele que consegue evocar? Está na linhagem. É na linhagem. Então nós poderíamos trabalhar fulano que reencarna através dessa personalidade. Nessa personalidade nós identificamos componentes antigos. Mas será que quem tirou a vida não tem que devolver a vida? Pergunta. Quem tirou a vida não tem que devolver a vida? Então, quem seria a reencarnação de Abel? É nosso. É nosso. É nosso. Poderia ser, e é por isso que o fruto gera possibilidades de uma construção numa cidade. Tá? Não é uma outra forma de ver, porque não é através dos nossos enganos que a vida e a roda da vida se manifesta. Então, esse é nosso, que é filho de Caim, na verdade, seria o mesmo Enoque, né? O mesmo Enoque aqui, Abel. Então, aquela história, né? A história que se repete lá num patamar diferenciado de conquista. Porque nós não podemos fechar dentro daquela percepção. Então, a linhagem de Caim é toda de proscritos. Será que é assim? Ou será que a terra é caracterizada pela heterogeneidade? Por essa miscigenação? Não é pela heterogeneação? E a enxertia, como é que fica? Então, esse Abel seria a expressão do bem, vem desse nosso aí como
com possibilidade, sabe? A senhora falou a palavra possibilidade. Abel representa possibilidade de mudança. Por quê? Olha só o que acontece. Caim retrata o quê? A linha horizontal. Não é Caim que constrói, não é Caim que lava a terra. Ele faz todas as construções concretas. E chega um momento quando essas construções elas não atendem mais. E há a necessidade da verticalização. Nessa verticalização dos nossos processos íntimos e até das construções, nós saímos dessa completude para trabalhar possibilidade. E há Abel que fazer. De que forma? Via revelação. Tá? Então, se aqui nós temos o conhecimento através da experiência, da completude, de toda uma série de assimilações nas trocas e na vivência, Abel traz para nós a possibilidade de vivência a partir de uma conexão sutil. E é isso que serve de retoma. Serve de retoma. Então, é isso que serve, representaria para nós. O que foi? Qual foi o insight? Qual foi o insight? Qual que é o nome? O que significa Lameque, Denise? Você sabe? Lameque eu procurei e não achei. Lameque eu procurei e não achei. Mas o próprio Lameque também tem isso, tá? Lameque tem um Lameque complexo e esse Lameque da primeira epístola aos Coríntios, quer ver? Como que Paulo se refere a ele. Coríntios 1:3. Aqui, primeira epístola aos Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e seu irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, ao santificar em Cristo Jesus, todo lugar invoca no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Deus. E por aí vai. E aí está toda uma manifestação de trabalho e onde está a relação de trabalho santo. Eu anotei a referência errada. Porque não tem nada não. Tá, mas eu anotei a referência errada. Depois eu acho qualquer referência correta, senão eu vou ficar pensando que a gente quer na 2, tá? Mas na verdade, é aquele trabalho onde Paulo retoma o Velho Testamento para poder clarificar. E apresenta Lameque não como um componente que é parte das dificuldades. Vê se acha também isso, mas sim alguém que já vive uma posição de profecia, tá? Então essa proposta de profecia é que nos coloca nessa posição do ângulo, né? Do horizontal e do vertical. Caim e aqui nós temos Abel. Que se renova e aqui nós teríamos só aqueles componentes importantíssimos que trabalham a questão da vinculação e da desvinculação, tá? Nós nos vinculamos através das experiências físicas, não é assim? É isso? Nas experiências físicas nós nos vinculamos, então é assim, e nós nos vinculamos. E nós vamos trabalhar a desvinculação de posicionamento de comportamento através das vias iluminativas que nos chegam por revelação. Então, invocar foi trabalhado como sendo a via de comunicação. Nossa via, o nosso caminho de comunicação com Deus, para Deus, trabalhando o nosso plano mental.
e aqui tem revelação. Não sabemos por nós mesmos. Na semana passada, isso foi bem comentado, quando nós falamos da ação da oração como um componente que trabalha a nossa estrutura mental. Essa estrutura que, por vezes, não vê qualquer solução para situações do nosso dia a dia, mas que, por revelação, identifica possibilidades outras. Quem olha para a mente nessa situação não consegue perceber, por concretude, uma mudança real para um Lameque novo. Só que aqui nós temos um componente na idade do Lameque, que é tudo aquilo que nós estruturamos quando estudamos evolução. Evolução demanda o quê? Tempo. Ciclos. Centenários que são indispensáveis para a transformação. E esses ciclos que se repetem são ciclos elaborados em tempo para que nós pudéssemos realmente abrir mão daquilo que é construção física, tá? Construção física, e trabalharmos a profecia nós mesmos. Então, se esse é um profeta, em parte conhecemos e em parte profetizamos, aí está a raiz da mudança quando nós utilizamos a possibilidade. Então, é a possibilidade que o profeta chega e encontra em nós aquele toque indutor de crescimento. E um tempo que acontece a partir de um outro tempo. Qual que seria o tempo aberto para as mudanças evolutivas? Entendeu mais, né? Saturação. Então nós gastamos um tempo na saturação. Então cada um desses elementos propõe uma condição, tá? Enoque já conhecia a revelação. Não precisava mais viver expressões de morte, nem conhecer a morte, porque já vivia a vida em comunhão com Deus, transladado, retirado do contexto, tá? Para que aqueles outros componentes da nossa estrutura íntima pudessem, através da saturação, sair do plano da insolação e sim elaborar uma outra estrutura que seria a evolutiva, vivida através da personalidade do amor. Porque eu achava que mesmo tinha revelação para depois haver a saturação. Isso é o contrário? Não, tá na hora. O filho Não, é o contrário. Ele não está duro, porque não mudou, conta mais, porque ele tem contato com essa revelação. Não, mas aqui nós estamos falando de facetas, né? É nosso, recuperar? É? Claro que não. Então, assim, aqui é como se chegasse num clima, tá? Mas ainda existe. Então, essa faceta de personalidade que apresentou no mundo e saneou. Por isso nós colocamos a palavra de saneamento, tá? Aqui que poderia ser uma expressão sintética que é a proposta do capítulo 5. É uma proposta de saneamento. Agora, entender nessa geração fazendo 3 formas diferentes de personalidade? Quais? Eu estou começando com isso. Enoque é um, foi o mais rápido. Metusalém é o mais difícil. Lameque é um terceiro grupo. Você está querendo dizer? Nós podemos agrupar, isso aí não tem problema, não podemos agrupar como se fossem instantes da nossa intimidade. Que eu ia trazer como cara. Porque nós podemos colocar como grupo, sintonizado, dentro daquela hereditariedade física, tá? Sem dúvida, podemos trabalhar assim, e podemos trabalhar só com a expressão do homem, que eu chamaria, né? Adão e Eva, a expressão do homem, na estrutura do homem é eliminatória. Podemos ser tudo. Pode falar, né? Eu gostaria de saber se essa oração, ela propõe
repetição de pessoas, como o sofrimento natural de uma maneira gradativa. Eu vou botar uma coisa lá. Aí eu ganhei uma professora de decorar tudo. Vou decorar tudo. Certo. Essa população da nossa religião era só a fazer da decepção e através da conscientização política existe uma possibilidade dessa saturação existir sem a recepção legítima ou essa saturação gradual. Nós podemos recorrer, vou recorrer a exemplos que nós conhecemos e já trabalhamos aqui. O que aconteceu com os moradores de Nínive? Tá? Eles viviam um plano de vida que era a vida de Lamé, tá bom? Bem primitiva, não estava nem achando que isso era muito complicado, não. Chega uma revelação que sugere um caminho, que os tira daquela ignorância. Mas peraí, não é bem assim, não. Se vocês fizerem diferente, você não vai ter solução para isso, não. A vida vai ter saturação aí no tempo e vocês vão ter que realmente encontrar uma mudança de postura que seria através da saturação. O que aconteceu? Aqueles pensadores aceitaram, não aceitaram? No plano da aceitação, o que aconteceu? Foi modificada a proposta da lei, que era de, vamos falar assim, saneamento pela dor. E aí surgiu a misericórdia, tá? O que nós temos de trabalhar é que muitas vezes nós ainda só trabalhamos no plano da concretude de caminho. Porque precisa só através dessa estruturação e da vivência experimental que nós vamos conseguir. Então tem que estruturar para poder viver. É uma via, mas não é a única. Quando nós definimos um caminho único, nós estamos fechando demais. Por isso que vão arrepender e poder. Exatamente. Né? Então nós teríamos uma série de outros caminhos que muitas escolas não têm nenhuma notícia. Pela nossa, vamos falar assim, infância espiritual. Tá certo? O que nós conhecemos até então, o caminho que nós temos criado até então, tem sido muito mais desse da saturação do que aquele de livre adesão. Livre adesão, que aí seria o caminho do justo. O caminho do justo, que seria aquele que escolhe e fala assim, não, eu vou por esse caminho, que me convém que seja dessa forma. Eu já me relaciono com Deus, já exalto o nome de Deus, e com a relação eu já apropriei que possa existir um outro caminho. E aí surge o componente da fé, que é a nossa crença nessas possibilidades que ela. Se nós não acreditamos que tem uma outra possibilidade, e aí fica essa fé sutil, né? Essa fé sutil. E antes ela temor. Mas que vai se transformando e até paradoxalmente, mas como que pode, né? Fé raciocinada. Não é um negócio que a gente pode olhar do ponto de vista filosófico. Como que você raciocina a fé? Não é? Ele fala isso com tranquilidade, mas vai conversar com uma pessoa que trabalha com filosofia, como que ela diz gente com duas palavras. Sabe por quê? Fé raciocinada são coisas que não se tocam. Um trabalha em termos, mas a pessoa trabalha em termos. Dentro da concretude. Em termos filosóficos. Então, quais seriam os nossos termos? Tá? Os nossos termos seriam outros. E aí que vem, então, pela fé fulano fez isso, pela fé ciclano não sei o quê, né? Então, pela fé que houve uma mudança
significativa, que é um outro caminho de libertação. Então, quando Lameque falou assim, nossa, é tão certo, não acredito nisso, que chega. Nossa descendência agora não foi milhares de semanas. Que aí já é um alívio, nessa briga, é um alívio saindo desse sofrimento, que a gente ainda fica muito na constituição do sofrimento, né, Denise? Com certeza. Não é verdade? E até vem trazendo esse antídoto. Não é verdade? Sem dúvida. E se nós trabalharmos a fé, ela é um componente, no capítulo 6, né? Para encontrar o bem e admirar a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-la com perseverança e fervor. Agora, você só busca com perseverança e fervor, você vai ter que muito bem. Aí é certo. Porque você vira e fala assim, mas o homem é mau por natureza. Acabou, não acabou? Acabou. Né? Então, quer dizer, não, o homem, eu vivo na centelha, na luz que o homem é. E que em termos de potencialidade, ele tem possibilidades que eu estou longe de identificar. Aí sim, a partir desse momento eu tenho fé no Sete, no Abel, no Enoque, tá? Que existe em cada um de nós. Tá? Diga. Bom, porque tem um processo de aprendizagem nessas gerações todas, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso do Lamento ali. Você pode ter olhado a experiência do papai dele, do Matusalém, e falar assim, o papai era cabeçudo. Mas o vovô, que era o Enoque, o vovô tinha um jeito diferente. Então ele, pela comparação do vovô com o papai, ele sabe mais ou menos o que é o caminho. E com detalhe, né? Aqui, ó, não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. É aquela história, né? Se você não acredita, você pega uma sementinha, fala assim, gente, isso aqui é uma árvore em potencial, né? Aí você vem e fala assim, não, é uma árvore em potencial. Então, o que eu faço para que essa árvore se manifeste? O que eu faço? Você vai esconder essa semente na terra, tá? Você vai esconder ela na terra, mas vai dar alimento para esse potencial aí gerador. Que alimento que você vai dar? Ó, você vai lá, joga um pouquinho de água, tá? Então é isso que acontece conosco. Nós somos sementes. Nós somos sementes plantadas na terra, né? Estamos plantados na terra, estamos sendo regados dia a dia com expressões divinas que nutrem, né? Que nutrem a nossa essência, para que essa essência ecloda, para que essa árvore se manifeste. Eu estou querendo enganar isso aí, meu filho. Por que determinados sementes negam a brotar? Onde é que tem essa raiz aí? Será que elas se negam a brotar ou será que elas gastam um tempo maior? Será que elas não gastam um tempo maior? Pois é, mas aí são iguais. Aí, mas você sabe, mesmo quando você planta assim, experiências sejam, né? Você sabe que a experiência seja, não dá tudo do mesmo jeito, tá? Não dá tudo do mesmo jeito. Você coloca lá uma caixinha de ovo, o menino sabe isso, você coloca lá. Em tempo próprio. Então a questão do tempo de cada qual, né? Esse tempo que é muito relativo. E é a natureza nos ensinando, né? Então, coisas aparentemente simplérrimas, que retratam a dinâmica. Então, assim, gente, se você comparar com isso, é isso mesmo. É exatamente isso que acontece conosco. O nosso potencial é todo aqui. Mas o tempo que nós vamos gastar, aí eu acredito assim, não é uma semente rebelde. Será que é uma semente rebelde? Ou é uma semente da terra, que experienciou menos? Tá? É uma semente autóctone, que ainda não tem uma fixação de valores sobre isso.
Ou será que essa semente que eclodiu, se fosse um chiquinho, tá, que já estava na hora. Porque já é caído, eles falam que é a história do povo hebreu, que eles teriam caído de 3 vezes, né? De quedas em quedas, né? Tem esse registro. Então, na hora que chega aqui, gente, a turma que chegou já falando em Deus, é porque já estava muito preparada e já tem muita vontade de manifestar a sua sociedade. Para aqueles que estão trabalhando aqui, aí estão muito fechados em si mesmo. Isso é inegável. Então, a revelação propõe a desvinculação de quê? De padrões. A desvinculação de padrões, de verdade, de crenças. Até as crenças, que é só através de saturação. Nós vamos ter que reformular uma série de conceitos que nós acreditávamos que seriam melhores. Até bem pouco tempo nós entendíamos que o comportamento correto era no nosso dia a dia mesmo. Quando a gente educa nossos filhos, a gente educa achando que está educando da mesma forma, não é? Não é verdade? A gente educa achando que é do melhor jeito. E aí, na prova, a gente não precisa passar a reconsiderar. Esse é desvinculação de padrões. É desvinculação de padrões. Eu lembrei de uma bobagem, mas assim, uma mãe velozíssima, né? Super veloz. E ela fazia tudo para facilitar a vida dos filhos. E uma das coisas que ela fazia era só dar a banana descansada. Né? E dava a banana descansada. Né? O quê? Oi? Vai preparar e não faz assim? O carinho vai falar com ele, ó. Prontinho. Tá engolindo, né? Então, quer dizer, eu achava que era melhor. O que aconteceu com esse filho quando cresceu? Eu me endignoso de banana, descansou o banana jamais. E como eu conheci, né? No tempo, né? Então eu observo essa coisa, né? Que bobagem que eu fiz de dar banana descascada, de desvinculação. Você acha que o neto vai ganhar banana descascada? Dessa lá. Dessa não vai ganhar banana descascada, porque ela já reconsiderou o padrão. E isso é desvinculação. E nós desvinculamos em coisas pequenas, miúdas. Para depois transformar, porque não tem achar que vão sair dessa vida pronto para coisas complicadíssimas, amplas, abrangentes. Iluminados, vamos colocar aqui, iluminados. Não, nós não vamos sair dessa reencarnação iluminada. Nós vamos sair um pouquinho melhor do que quando nós chegamos. E a apropriação dessa realidade e da paciência que nós precisamos ter conosco já é um grande componente. Tá bom? Porque ela teve 10 gerações, consumiu 10, para poder chegar num ponto de repouso. E o repouso de Noé está para nós, né? O repouso. Nós vamos chegar nele, né? Você teve que acreditar na revelação, construir uma arca, selecionar os animais, colocar os animais, definir o lugar dos animais, trabalhar, estruturar para já dá para sair, terminar, manda pomba, olha pra você ver. Que repouso. Que repouso, né? Não parou um minuto. Não parou um minuto. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, é um repouso rápido que a gente faz. Regeneração significa o quê? Na pluralidade dos mundos habitados? É espiritual. Gente, mundo de regeneração, o que é? Hoje não há mais. Hoje o bem que passa por mais fácil. Predomina o bom. Capítulo 3, isso, capítulo 3, as muitas moradas na casa do meu pai, né? As muitas moradas. Então, eu digo que caracteriza o mundo de regeneração. Eu já não estou achando nada. Que negócio do amigo lá do Paulo, você vacilou. Não, não está errado. Não está errado. Não, o Paulo não está em Corinthians, não. Aqui, muito regenerador. Entre esses 3 que cintilam na bomba da azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso destinados pelo Senhor e que há em próprio?
mas também usar mais miseráveis e melhores, como usar de transição, que se pode chamar de regenerador. Tá? Cada turbilhão planetário, deslocado no espaço, em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos. E vai. Os mundos, aí no item 17, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos seguintes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar. Tá bom? Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que seja escravo, liberta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja e da procura do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vejo escrita a palavra amor, respeito, equidade e presídio de relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes a lei. Tentam, tá, gente? Tentam caminhar para Ele. E aí continua. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas há uma nova felicidade. Por aí vai. Então, quer dizer, calma e repouso. Mas é repouso parado, não é? Dinâmico. Repouso da dúvida, gente. Repouso não, a libertação. Uma psicosfera mais aliviada também. Não saber para onde ir. Não saber? É uma peça mais escura. Tá, então vamos ver. Então, quer dizer, o que caracteriza o nosso desgaste energético na atualidade? O conflito, né? Ser ou não ser, né? Ser ou não ser. Vamos, isso ou aquilo, tá? Esse é o conflito. Aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. Aquilo que eu não sei, aqui, mas acredito. Né? Então existe sempre um conflito interno que consome o outro. E nesse conflito não tem repouso, não, né? Não tem repouso. Até dormindo. É um inferno de vida, né? O tal do inferno de vida é esse estado de conflito contínuo, gerado pela dúvida. Tá? Então, nesse momento, quando nós saímos desse plano de provas e expiações, é como se houvesse uma maior clareza, né? Uma maior clareza. E aí, não existe lugar para inveja, para o ódio, nós acreditamos em Deus, invocamos Deus, já existirá o que? Fraternidade, principalmente a equidade, né? Já existirá uma fraternidade, então uma série de conflitos da atualidade cederão lugar a uma condição de harmonia interna. O que nós é ser? Um par de casa, não foi? Não fez trabalho de acepção, né? Foi fazendo o trabalho, ajustou, tem lugar para todo mundo aqui nessa arca. Colocou os mais pesados, né? Nos andares superiores da arca, para poder ficar bem acomodado, e foi trabalhando a sutilização, né? A sutilização dos elementos, até que pudesse alcançar o ápice da arca. Então não é isso. Noé é para nós o repouso dinâmico, né? O repouso dinâmico que é a proposta da mudança da Terra. Dilúvio? Tem dilúvio, sim. O que nós estamos vivendo na atualidade? A transição é um dilúvio? Todos os valores estão mexidos, né, gente? Nossos valores mexidos, nós estamos reconsiderando uma série de posicionamentos na vida, né? Então esse é um dilúvio diferente. É um dilúvio para gerar na própria reencarnação, aí a gente sabe de novo. O filho do homem. Não é? Para ele gerar o filho do homem. Na própria reencarnação, nós temos a chance de nos fazermos homens novos. Então, quer dizer, está falando o seguinte, não, nessa vida não tem mais chance. Eu vou morrer desse jeito mesmo, tá?
Então, vou continuar descansando a banana, tá? Agora eu fiz minhas filhas, vou fazer meus netos. Isso continua na mesmice. É ou não é uma opção de morte? Então, só uma nova reencarnação para criar um espaço só uma nova reencarnação para criar um painel, trazer instrumentalidades novas que possam modificar a nossa condição. Aí sim, é nascido mulher. E vão ficar repetindo gerações, porque o que é geração? Não estou falando. Ser mulher é a fonte geratriz, tá? Então é a fonte geratriz. Então essa mulher aí, gerando possibilidades novas, ela criou um painel para cada um daqueles elementos em nós. Só que surge uma possibilidade através dessa assimilação dos padrões que nos chegam via indutora do alto para que nós pudéssemos trabalhar a geração de um homem novo na própria reencarnação. Aí sim, conhecereis a verdade vos libertará. Aí é procriar o sentido dessa verdade. Olha, gente, eu sou espírito mesmo. E sou responsável. Eu sou espírito mesmo, eu sou responsável pelas minhas construções. E eu tenho uma relação, antes de ter uma relação, vamos falar, circunstancial, eu tenho uma relação com o propósito da minha alma, que é evolutivo. E eu vou dar conta da minha mordomia com o Senhor, tá? Com o Senhor, com aquele que me deu a vida. Então, nessa relação com Deus é que eu me posiciono de forma renovada ou não. O 7 é possibilidade de renovação. Não é? Está por equilíbrio, é sempre por exemplo. Teve a ideia da questão do refúgio, e aí você olha o inconveniente, de pousar novamente. Se observa, ele estava numa questão de encaminhamento natural. E eu já quero sair desse encaminhamento natural que ele tem a ver. Certo? Mesmo que ele tivesse ignorância, ele estava dentro de um padrão combativo. Então, esse repousar seria pousar novamente. Fazer esforço, foi todo feito para voltar novamente ao mecanismo de viver a lei naturalmente. Então, o repouso, a palavra repouso, tem um sentido diferente. E é voltar da onde nós saímos, né, no ciclo, para começar de novo a ser obediente ao mecanismo da lei natural. Seria isso? Tem. É uma vergonha, né? E a educação foi? Quem foi que levantou a mão de fora? Não sei. Você podia falar um pouco mais alto? Depois falou do dilúvio, né? Sobre o dilúvio. Mas atualmente é o dilúvio sem ar, é mais, igual a época, que para nós hoje, infelizmente, é querendo mais. Então nós poderíamos dizer que a nossa arca hoje, o que seria a nossa arca hoje? Hã? Não, a nossa arca. Gente, eu acho que para nós a nossa arca é o nosso próprio corpo, tá? O nosso corpo é o nosso templo, que permite viver todos os filhos aqui, né? De uma estrutura física, uma estrutura biológica, uma estrutura psicológica. E uma estrutura que é mínimo para o ajuste espiritual, né? É o sentido animal, né? Exatamente. Então a nossa arca é o nosso barco, tá? Então o que é o nosso corpo? É o nosso barco. Senhor, como que a gente viria para a reencarnação sendo nosso corpo físico? Né? Então é a nossa arca. Tá, e o agradar a Deus. Deu certo? Tá vendo? Tá. Porque aí, cara, que eu me engano, lá em Matusalém, Isso.
dia do tempo, da Maria, nascimento da Maria, né? Então, aí, encarnar em espírito depois de homem, né? Exatamente. Definindo que existe uma sequência natural. Já exatamente, uma sequência natural. Que valoriza na condição da estruturação da humanidade o componente masculino que na verdade deveria ser a racionalidade, como um componente que diferencia o homem da condição animal. Então por isso que tem o homem em primeiro lugar. E por isso que gerando filhos e filhas. Primeiro gerando essa condição de discernimento. Isso é só repetindo o que nós estudamos, né? Repetindo então a possibilidade de discernir, de nomear, de identificar que ele está em todos os lados. Para, num segundo momento, aí sim, elaborarmos a nossa relação afetiva, utilizando os nossos instintos como germes para os nossos sentimentos. Os nossos instintos sendo transformados e materializados lá na frente, ou concretizando, né, expressões de afetividade e sentimento mais à frente. Nessa utilização de valores, eu posso relacionar com Paulo. Imaginar tudo que tem que Sim, né? isso que ele fez. Bom, mesmo a nossa E a seleção. Exatamente. Se na vinculação eu tenho conhecimento, aqui eu tenho conhecimento. Dentro da razão, tá? Aqui é o conhecimento intelectual que tem um quadro relativo. Já na revelação eu tenho todas as expressões do nosso sentimento, tá? Que culmina no amor puro, e nós temos, a partir dessa evocação, a resposta que vem do alto, como o quê? Providência. A providência divina que abre espaço a respostas significativas das nossas demandas mais profundas. Tá bom? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida, porque aí já está manifesto, tá? O fruto que eu gero a partir desse estado íntimo é um fruto totalmente renovado, tá? E é um fruto tão diferente que, embora receba o nome de repouso, de conforto, de calmaria, olha só, no plano prático, ele retrata o quê? Comunhão com a lei, que foi o que o Laís comentou aqui, né? Meu pai trabalha, eu trabalho também, né? Eu trabalho também, e foi isso que não ia ser. De obediência e assimilação da lei natural, da lei divina, e viver segundo essa lei. Posso? É sobre o agradar a Deus que entra nisso que você falou agora, está coerente com a lei. A busca sempre dessa luta toda é o agradar a Deus. Evidentemente não é um agradar a Deus de lá para cá, mas daqui para lá. É a minha sensação de estar em harmonia, né? Com a lei, com Deus, ou seja lá com o que for. Nesse período em que as coisas eram muito simples, vamos colocar assim, e hoje há uma diversidade de fatores, de elementos, de referências para nós. Eu começo a vislumbrar esse Noé já e esse agradar a Deus a partir do momento que os conflitos não param, mas eles deixam de me incomodar na medida em que eu consigo vislumbrar futuro. Mais ou menos por aí. Não sei se eu estou fazendo entender. Vamos ver, eu não sei se entendi não, tá? Nem eu também. Eu vou falar a partir daquilo que me ocorreu a partir do que eu fiz. Qual que é o nosso grande desafio para avaliar o nosso posicionamento? E que horas que eu estou incerta? Será que só nesse momento existiriam outros padrões
que denunciam a nossa culpa. Imaginemos em nosso dia a dia, imaginemos no dia a dia. Você poderia você fala assim, não vai mal aí não, você vai queimar sua mão. Você vai lá e não vai mal aí não, que aí é perigoso, você vai queimar sua mão. Olha, não vai dar certo. Por que você está fazendo desse jeito? Certo? A vida não dá muitos sinais nesse sentido? Dá. Então, quem cai, escuta. Não. Então aí nós vamos para o momento anterior à culpa, tá? Na verdade, a pessoa que cai, ela atinge a queda a partir de um padrão interno de indiferença, gente. Tá nem aí. Indiferença. Como é que é indiferença? Indiferença. Não, então você como professor. Como professor. Vai ter uma questão. Qual que é o pior aluno que você trabalhar? É indiferente. O pior aluno que existe a parte da terra não está nem aí. Quem trabalha na área sabe disso. Você pode fazer de tudo para mobilizar a pessoa. O que ela faz? Nada. Estou nem aí. Não é isso? Não dá resposta e continua fazendo o jeito dela. Então, quer dizer, a raiz da queda está na indiferença, gente. Indiferença para com a lei. As leis são finalizantes, não vai dar pé, queima, negócio não vai lá. E aí vem, quer dizer, não está escutando na natureza, não consegue na natureza. Aí surge o quê? Vozes que falam verbalmente, senão vai dar certo. Por esse caminho você vai se unificar. Certo? Finalizações, que são as vozes, que nós estudamos no Apocalipse. Escutai, esse é meu filho, amado, escutai, né? Escuta, gente. Tá? Finalizações da lei. E uma série de outros movimentos para nos advertir em relação às escolhas. Aí você está nem não é comigo, tá? Não é comigo. E continua fazendo o seu jeito. Isso aí fica na queda. Mas por trás da indiferença, não é uma ignorância da pessoa não saber, ela fechou o padrão ali, olha eu, Rebeca. Olha, se é serpente. É serpente. Aí nós temos que voltar lá atrás, é por isso que nós volta. Porque para a gente perceber como nós temos dificuldade para assimilar a coisa. Como que foi que o Senhor falou com Caim, gente? Milhões de vezes que nós falamos isso, né? Se bem fizer. Exatamente. Se bem fizer, o que é? Não haverá aceitação para ti. Exatamente. E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta. Pois é, que não é? Versículo 7 do 4. Pois é, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já dá porta, que para ti será o teu desejo e sobre ele dominará. Tem que dar conta do pecado. Né? Então, quer dizer, gente, e ele foi indiferente. Totalmente indiferente. E olha você vê, onde está seu irmão? Aquelas coisas todas. Então, ele não era inocente de forma nenhuma. Não tem inocência. Porque a relação com a lei, no momento da inocência, é outra. A relação é completamente diferente. Com o menino você fica falando assim, o tempo todo, bebê, vamos pegar um bebê. Está na beirinha da cama, vai rolar e vai cair. Você vai ficar falando, você vai rolar, bebê, cair. Não, vai lá e vai lá e tira com cercadinho, não sei o quê, né? Então, outros procedimentos. Na hora que já está no plano do diálogo, da escuta, porque já tem uma elaboração mental própria e de razão que permite a afirmação. Mas nós temos, isso é nosso, tá bom, é nosso. Então as nossas estratégias para falar, gente, mas eu não sabia que o negócio era tão sério assim.
Aí na hora que acontece, mas eu não imaginei que isso pudesse ser assim. Então essa candidatura veio fazer outra lei em cima das leis. E aí o Lamec, não era esse Lamequinho aí, né? O Lamec instituiu 70 vezes. Então é por isso que vai para... Não, mas a misericórdia ainda vive fácil. A misericórdia, gente, essa misericórdia porque aí ele fala o seguinte, ó, o negócio está realmente complicado, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, nesse piso não dá mais para ser. Nesse piso não dá mais para ser. Então o que nós vamos fazer? Vamos desprimitivos, gente. Vamos desprimitivos. Nada de você ficar lá com aquelas coisas que não dão de nada. Ó, é uma nova chance. É uma nova chance. E o que você pode fazer? Aproveita toda a sua arte, todo o seu conhecimento e ao mesmo tempo, no seu desespero, ao mesmo tempo em que você trabalha nas suas questões íntimas, você veio uma série de valores para aqueles que não sabem absolutamente nada. Toma cuidado. Toma cuidado, tá? Qual é o cuidado? Eu vou lá, cara, aqui com você. Porque tem que ter um novo código. Era isso que Jesus falou. Tem que ter um novo código. Se eu tenho repetir esse mesmo código, não vai dar certo. Eu estarei convosco, significa isso. Ó, meu código vai com você. O gen vai. Meu código está com você. E eu estarei, não nos deixarei órfãos. Não é isso? Ainda bem materialista, gente, o código é esse, ó. O código é esse, não é bem esse aqui não, tá? Então, vem junto para poder definir qualquer novo código. E 7 é um novo código, apontando o caminho da libertação. E combina nele, de Jesus e Cristo. Então, vamos ver se a direção da Não. Não. A gente está gastando mais tempo. Tá. Gastando mais forte. O quê? Eu gostei de gastar esse tempo. Não é meu nome, que é André Luiz, tá? Que pode a gente reencarna gastando os corpos, né? E vamos reencarnar muitas vezes, né? Gastando os corpos. É verdade. Tem que ter esperança. Não pode ser o código dele próprio. Se ele vier com o código lá, né? Aí é reciclagem. Era um código também na língua. Só que foi equivocado, Mal entendido? Não. Houve não. Mal entendido, não dá café mais não. Foi mal muito aplicado, tá? Foi mal aplicado. Não dá mais para ficar nessa história, porque eu não entendi, né? Eu sou assim, não gosto de chuchu, né? Não gosto de chuchu. Todo dia chego em casa, tem chuchu. Todo dia tem chuchu. Gente, que língua que é que eu tô falando? Você fala que eu não gosto de chuchu? Então, um dia que eu canso de comer chuchu, de chegar em casa e não comer chuchu, não dá. Então, aí chega lá, vê o chuchu, eu falo, ai, gente, cansei de ver chuchu aqui. Por que eu pode estar, amor? Vamos pra fora, por quê? Eu já sei que vou chegar, não tem nada pra comer mesmo. Eu estou vendo tempero, né? Hã? Muda o tempero, né? Não, é muita bobagem, mas é disso. Hoje eu estou muito na terra, né, gente? Isso é muito horizontal, mas esses elementos horizontais do dia a dia é que fazem a diferença. Porque senão, por que não se reencarnaria? Não se reencarnaria para isso. Você tem que aprender a conviver, não é? Nós gastamos lá um tempo para às vezes na encarnação inteira vai fazer aqui, também. Não, vamos pegar então a pergunta dela. Então, essa é uma questão, essa que nós gastaria uma reunião para poder trabalhar isso que você perguntou. Você escutou, perguntou?
Ela diz assim, quem sabe jeito para poder aprender a gostar do menino? Tá? Então vou sair. Vou para uma expressão mais contundente. Tá? O chuchu estava leve demais. Então imaginemos uma situação nas relações, né? Que a vida é de relação, então imaginemos uma situação. A pessoa vive ao grito. Chega em casa, aí ela, não gosta disso. Tem gente que não dá certo de ficar aqui. Não grita não. Tão desagradável de estar, é desagradável de estar. Para mim, sou tudo mal, esse grito, me disponibiliza, é um desconforto igual. Estou falando disso. Então será que eu vi na vida para assimilar o grito e aprender a gritar também? Tá bom? Deu agora? Então o que eu estou falando é de escolha de padrões. Eu viro espaço para a pessoa e falo assim, olha, eu não administro isso. Porque 7 é a expressão da administração da nossa possibilidade. Tá? 7 veio para isso, para a gente administrar em possibilidade. Trabalhar mudança e não a mesmice. Quer dizer, será se for um lugar que a única comida, então não tem lugar aí que fazer mandioca, que faz mandioca tudo quanto é vez, não faz não sei quantas expressões de mandioca, a essência é só mandioca, mas eles têm até a arte para mudar a mandioca para poder parecer que é diferente. Então, quem é que fica só em chuchu, então o que está falando? Tá, é um padrão de teimosia. Exatamente, por isso a possibilidade, por isso que eu falei, não vamos tentar, porque eu já sei que lá tem que ser. Exatamente, por isso que eu falei, eu não vou. Captou? Agora, por que eu vou assim, gente, almoçar em casa eu não vou mais, sabe por quê? É um momento de desconforto, porque eu já sei que tem chuchu. Então eu já vou eliminar esse momento do desconforto, tá? É aquela história, mãe, né? Mãe que não dá conta de ficar na casa com o filho. E vira um inferno, que é a hora do confronto. Né? É a hora do confronto. Tem um tanto de mãe aqui e sabe o que você faz. Então eu digo pra gente, pra que vai viver esse confronto? Pode, contato. O pedagogo ensina e vai no momento que eles confirmam noutra hora. Por que não? Não, eu que tenho que fazer. Eu que tenho que ensinar. Aí vira inferno, aí me deixa de estudar, a mãe se estressada e vira um caos na casa. Se vantagem que a criança tem que ter evolutivo para o contexto. Porque o que nós estamos aqui é aprendendo a administrar. E aí, enquanto aí você vai comer chuchu a vida inteira, tá? Aprendeu que achou que era comer chuchu. Aí um dia, aí até acostumou com chuchu. Só que comer chuchu. Aí você chega um dia lá e tem quiabo. Aí você vai ver, o que é isso? Cadê o chuchu? Você que é milhão no chuchu. O outro muda é essa aqui. Entendeu, gente? O outro vai no tempo dele para assim, não, acho que está na hora de descartar. Tá? Aí o outro muda e aí você reclama por aquilo que passou como funcionamento. Que é um retraimento, tá? Gente, não sei se valeu não, mas é uma ideia de como as coisas acontecem. Tem uma pessoa na frente, é você, né? Então, vamos imaginar o seguinte, a proposta nas relações é que a gente mestre amor e autoridade, tá? Mestre amor e autoridade. Se você não mestra em toda a relação amor e autoridade, você abre espaço para que você não seja respeitado.
E nas relações, o respeito é o compromisso de base, é fundamental. Se eu não me respeito, tá certo? Se eu não me respeito, eu não vou respeitar o outro. E da mesma forma, se eu não acho que eu sou digno de respeito, como que fica? Tá certo? Então, meu filho, vira aquele bate-boca lá na hora. Eu quero isso, tá? Então, confio. Vira aquele bate-boca lá na hora do dever. Significa, então, que eu não vou fazer dever jamais, nunca mais, como dá um federado, que pedagoga lá, pessoa gabaritada, fez um trabalho espetacular, organizou as ideias, ensinou, mostrou o caminho, fez um trabalho excelente de direcionamento. Mas, sabe ainda aquele que é o responsável diretor, não sabe como seu caderno ficou? Tá certo? Isso é acompanhar. E não necessariamente fazer cumprir. Então, quer dizer, você pode chegar em casa e ter lá os livros e tal. Mas, a Bíblia fala o seguinte, que coisa, né? Eu hoje comi uma coisa tão gostosa lá, estava assim, finaliza a questão da diferença. De finalização. Exatamente. De sensibilização. Sabe a coisa que você tem alguém que tem outras receitas? Um soufflé delicioso. Eu comi até lá um soufflé que estava excelente. Então a questão da mudança, né? E que não precisa ser do mesmo jeito sempre. Esse é o automatismo. Porque nós temos história do automatismo. Porque o automatismo é a lei de fora para dentro. É a lei de fora para dentro. É abrir espaço para que a dor seja o nosso componente indutor do crescimento. Como está sendo o nosso desafio de hoje? Não é assimilar que o elemento indutor vem de cima, como uma revelação? As possibilidades de Abel, de Sete, de Enoque, e até definitivamente, né? Que é o precursor aí de Noé, que é o gerador, primeira vez, eu digo Rebete, não sei.